Meu nome é André Silva, estás com a Hiper FM, está a começar uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias, a nutricionista aqui do nosso Estaminé. Filipa, conta-me lá, como é que tu estás? Oi André, está tudo bem contigo? Eu estou bem, vamos lá então, uma pitada de nutrição a começar aqui na Hiper FM, onde esta semana queres falar de dieta alcalina. Vamos então perceber se este tipo de dieta faz sentido. Mas olha, antes disso, dieta alcalina, vais ter que me trocar já isto por miúdos. Olha, então nós ouvimos falar, por exemplo, da água alcalina, dos alimentos alcalinos, que por vezes vêm à baila, e vamos realmente perceber o que é que é, não é? Isto do alcalino tem a ver com o pH, que é basicamente uma questão química, digamos assim, um bocadinho complexa e que não é muito fácil de explicar, mas eu vou basicamente explicar qual é que é a teoria que está na base desta dieta alcalina. E basicamente aquilo que se fala é que o consumo de água e alimentos alcalinos, ou seja, com um pH elevado. Acima dos 6, exatamente. Acima dos 6? Ok. Sim. Ok. Que está na base da prevenção do cancro, ou seja, o cancro forma-se num ambiente ácido e o facto de ingerirmos alimentos e água alcalina vai fazer com que o nosso corpo esteja mais alcalino e por isso não vai permitir isso vai ser muito bom. Eu fumo 2 maços de tabaco, bebo litros de bebidas alcoólicas por dia, consumo comidas com muito sal e muitas coisas mais, mas bebo os meus 2 litrinhos de água alcalina, logo isso vai resultar. Para salvar. Exato. Não é bem assim. Pronto, e então basicamente o que se considera é que realmente os alimentos e as bebidas que nós consumimos promovem a acidez do nosso corpo e basicamente é isto. Só que isto tem a ver com uma questão importante, que é os produtos, o pH não se centra propriamente no pH dos alimentos, mas no pH dos produtos obtidos através da digestão desses alimentos, ou seja, dos metabolitos. E porque é que é... Qual é que é aqui a questão? É que, por exemplo, há alimentos que são alcalinos e que depois têm uns metabolitos ácidos, como é o caso, por exemplo, do leite, dos ovos, do queijo, que são alimentos alcalinos que depois de digeridos se tornam ácidos. Isto tem basicamente a ver com o quê? Com entre o balanço dos metabolitos terem um pH mais ácido ou mais alcalino. Só que isto até poderia... Pronto, e depois aqui por base aquilo que se diz é que realmente comer estes alimentos vai diminuir a acidez do nosso corpo e que vai reduzir também a tensão sobre os órgãos que têm a função de desintoxicar. Pronto. Mas tu acabaste de dizer que eles são elevados em ácidos e agora estás-me a dizer que eles afinal... O produto em si é ácido. Neste caso, os exemplos que eu dei são alcalinos, mas depois dos metabolitos, ou seja, da digestão, os produtos que eles formam no final de fazermos a digestão destes alimentos são ácidos. Entendes? Então, mas basicamente esta ideia cai por terra porquê? Porque o nosso corpo funciona muito melhor do que isto. Isto até podia ser assim mais ou menos uma ideia que fizesse sentido se o nosso corpo não fosse tão inteligente. E a verdade é que nós estamos sempre à procura da homeostase, ou seja, do equilíbrio. E todos os sistemas no nosso corpo têm que ter esse equilíbrio para um bom funcionamento do nosso corpo. E se ele não estiver dentro daqueles parâmetros, e aqui neste caso, se o pH do nosso sangue não estiver entre um intervalo que é muito restrito, muito restrito, ele não vai funcionar bem. E nós estamos a falar de quando existe uma alteração de pH sanguíneo a valores consideráveis, nós estamos a falar de uma situação de hospitalização e de morte, ok? É uma questão mesmo muito grave. Situação ou seja, grave, sim. Exatamente. Sim. Os nossos alimentos, os alimentos que nós consumimos, ou aquilo que nós bebemos, não interfere o nosso pH sanguíneo de uma forma tão significativa. Pode oscilar ali naquele intervalo, mas nunca oscila numa forma realmente impactante. Agora, o que é importante nós percebermos aqui? Que
aquilo que nós comemos interfere sim no pH da nossa urina, mas a nossa urina é uma excreção de basicamente das toxinas. Dos excessos que nós temos. Portanto, sim. Tal e qual como aquilo que, por exemplo, algumas vitaminas ou minerais que nós consumamos em quantidades exageradas vão ser excretadas pela urina, aqui também vai acontecer a mesma coisa, ou seja, se nós vamos andamos nós a dar no pH, andamos nós a dar no pH para depois o pH ir-se embora sem mais nem menos. Portanto, não faz qualquer sentido fazer uma alimentação deste tipo. Nem serve de justificação. Nem serve de justificação. Não, é importante sim termos um consumo de frutas e hortícolas que este tipo de dieta promove, é verdade, portanto se for a forma de alguém consumir hortícolas e fruta lá através daqui... Lá vem uma nutricionista a dizer que frutas e legumes, frutas e legumes. Se for assim, ótimo, consumam, sim. Mas não pensem que isto é a justificação para qualquer... Não é justificação para aquilo que se... Nem é salvação, porque... Exatamente. A ideia que eu fico aquele exemplo que deste no início foi basicamente isso. Mas a ideia que eu fico, eu não tenho uma pessoa que faz, eu não conheço uma pessoa que faz isso, que bebe, fuma e depois bebe água com pH alto a achar que não. Mas a ideia que nos vendem de águas com pHs elevados é quase como se estivéssemos a tomar, uma medicação para precaver uma série de doenças. É, exatamente. Pronto, agora, a questão aqui é a seguinte: se gostam do sabor, se estão dispostos a pagar por isso, e que se hidratem, isso é outro fator, nem vou por aí. Acho isso é outro ótimo, fator. Podem beber à vontade, não tem, claro que mal sim. Não faz. Agora, se realmente não gostam do sabor e andam a gastar o dobro do dinheiro que poderiam gastar em água normal, digamos assim, não façam, não faz muito sentido e fica aqui este mito desmistificado, porque realmente é muito fácil nós cairmos nestas ideias, porque obviamente não temos o conhecimento suficiente para conseguir termos algum sentido crítico, mas é importante. Eu costumo dizer em nutrição, sempre que é bom demais desconfiem, porque vale a pena metermos essas questões em dúvida. É verdade. Pronto, e a Filipa Custóias volta aqui à Hiper FM, quarta-feira que vem para uma pitada de nutrição. Beijinhos, Filipa, até para a semana. Adeus, André, até para a semana.